A vida vale mais. Eis a lição que os convidados daquela ceia importante estavam prestes a receber. Ali está Jesus, na casa de um fariseu ilustre. Veja quanta gentileza, nosso amado mestre sentando-se à mesa dos fariseus. Estamos no capítulo 14 de Lucas. No 15, ele vai estar sentado na calçada com pecadores e publicanos. Todos são alvo de sua mensagem. Ricos e pobres, religiosos, errantes. Não é difícil demais para Cristo encontrar-se com um rico Zaqueu, ou passar uma noite conversando com o importante Nicodemos, ou ainda demorar-se no poço ao lado de uma mulher de péssima fama, sem nome nem título. Nos barcos com pescadores, no templo com pregadores. Cristo está habituado a sentar-se em qualquer mesa, sem distinção, e iluminar a todos com a beleza de sua mensagem. Alguns são ofuscados por essa luz ao ponto de cegar. Finalmente podem ver. Outros são banidos na sombra pela mesma luz. Aqui, no capítulo 14, deste que é o Evangelho dos pobres, Lucas registra uma das parábolas mais bonitas de Jesus. Gente importante na mesa se espremendo pelos melhores lugares e servindo-se de suas próprias ganâncias, enquanto na marginal daquela reunião um doente espera pela generosidade de alguém. Todos o atravessam para entrar naquele lugar, apenas Jesus permite-se ser atravessado por ele. É sábado. E Jesus entende o risco que corre diante de seus anfitriões se decidir quebrar com a tradição do sábado e curar aquele pobre homem. O compromisso de Jesus não é com a tradição, graças a Deus. Esse é o compromisso dos religiosos. Eles precisam que a tradição se mantenha rígida como um muro alto de proteção. Qualquer ameaça a essa fortaleza milenar fica do lado de fora, fica às portas do banquete, não senta na mesa. Mas o compromisso de Jesus não é o mesmo dos religiosos tradicionais. Seu compromisso é com a vida. O sábado aponta para o valor supremo da lei, a vida. Deus deu o sábado para a preservação da vida, assim como toda a lei foi entregue exatamente para esse fim. Os fariseus usavam a lei do sábado agora para a manutenção de seu sistema religioso. E então Jesus decide usar o sábado para apontar o valor eterno da lei, a vida. E tomando o homem pela mão, Jesus o curou e deixou ir. Agora sim, vamos sentar e comer. Enquanto um de seus irmãos estivesse com a vida em frangalhos às portas daquela ceia, Jesus se recusaria em entrar e banquetear. Mas agora que o homem está com a sua vida restabelecida e sua dignidade devolvida, agora que sai feliz e chorando de alegria, de pé, como um filho, agora sim, vamos sentar e comer. De um lado tem gente brigando pelos melhores lugares. Do outro lado tem gente pedante que se acha merecedor demais daquelas honrarias de banquete. E o nosso Jesus, com um olhar de ternura e muita atenção, observa a todos. Para uns diz que melhor é esperar pela honra que vem de fora do que cavar para si mesmo o mérito. Os que se exaltam acabam sendo humilhados, mas os que se humilham são exaltados. Ele vai dizer isso. Para outros Jesus instrui que melhor é dar festa para quem não pode devolver o favor. Chamei os pobres, os cegos, os que estão nas marginais e recebem sua gentileza com absoluta alegria, sem calcular o troco, porque simplesmente não podem pagar. A sua recompensa virá no fim, na eternidade. Quando os justos estiverem sendo reunidos, então você também entrará na festa. Ouvindo essa palavra de Jesus, alguém suspira uma belíssima frase: feliz aquele que comer pão no reino do céu. E essa belíssima frase é a chave que abre a porta da parábola do grande banquete. É o calor necessário para eclodir uma das mais belas histórias que Cristo, o contador de histórias, deixou para nós. É a frase certa nos lábios errados. Sim, será feliz aquele que comer no banquete de Deus, mas não, esse lugar não é para quem julga merecê-lo. Não é. Deixa eu tentar desenhar. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Não sabemos quem é este homem, mas podemos supor que se tratava de alguém muito rico e poderoso. Somente as majestades costumavam oferecer festas com tamanha magnitude. Como sabemos que a festa era assim tão grande, ela possuía 2 convites. Um que se encaminhava com a antecedência necessária, outro que era enviado no dia da festa. Este segundo convite era como uma caravana que descia do palácio em festa,
gritando sobre o banquete, animando os que haviam sido convidados. Funcionava como uma prévia da festa na rua. Assim, os convidados, que tecnicamente estariam se arrumando, ficavam ainda mais eufóricos, imaginando o que estaria por vir. E os que não haviam sido convidados podiam provar um pouco do sabor daquela festa restrita dos ricos. Mas dessa vez aconteceu algo curioso. Os convidados, cuidadosamente escolhidos, viraram as costas para o convite. Todos, como se num acordo secreto feito nas sombras, decidissem que não valeria a pena. Assim, cada um oferece uma desculpa ridícula. Os que estão na mesa ouvindo o contador de história provavelmente riram diante destas desculpas esfarrapadas. Eles ainda não entendiam que Jesus estava falando sobre eles, por isso riam. Quando somos nós os ridículos, a graça acaba. Não é assim? Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Como assim? Comprou sem ver? Vai ver de noite? Sim, me desculpe. E aí outro vai dizer: comprei 5 juntas de boi, preciso prová-las. Comprou um equipamento de alta tecnologia sem testar. Vai fazer isso no meio da noite? Sim, me desculpe. E ainda outro vai dizer: me casei, não posso ir. Esse nem pede desculpa, é a pior das mentiras. Não vai pra festa porque se casou. Ora, casar-se não é exatamente a maior razão para se ir a festas em nossa cultura. Noivas recém-casadas costumavam vestir-se com as roupas de suas bodas por um ano inteiro, em todas as festas que podiam. Você está em festa, por isso não vai pra festa. Não faz sentido. É patético, não faz sentido. A vida convida todos os dias e ainda assim, com as mais absurdas desculpas, a gente se afasta da festa. Como se estivéssemos todos debaixo de um terrível acordo tramado nas sombras. A esposa do lado, uma festa para se celebrar. O filho no quarto, uma festa para sorrir. A cidade, seus sons, seus rios, o mar, convidando uma moça grávida. Festa explodindo diante dos olhos. O vinho, o pão, o livro sagrado, o encontro dos santos irmãos. Tudo gritando, chamando pra ir, mas comprei um terreno. Meu trabalho exige muito de mim. Não posso celebrar a vida. Comprei 5 juntas de boi. A tecnologia me distrai. Filmes demais, jogos demais, tudo demais. Não tenho tempo pra vida. Me casei, minha família, meus filhos precisam de mim. Precisam de inglês, precisam de Enem, precisam descansar. Não posso perder tempo com o banquete da vida. E assim, a gente vai mandando aos montes poliglotas gabaritados pro inferno. Que tragédia. Não é mais engraçado quando a piada é a respeito de nós. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E assim, no palácio eu me achei. Eu entrei pela porta da frente. Aqui o contador de histórias nos diz que uma segunda lista de convidados é construída. Essa lista deve ser convidada de uma forma diferente. Enquanto que para o grupo A, o servo deve dizer: venham, tudo está pronto. Para a segunda lista, o grupo B, o Senhor ordena: traga. Essa palavra, em seu sentido original, que nos foi traduzida como traga, aponta não para um simples trazer como alguém que diz segue-me, não. A ideia que esta palavra evoca exige contato físico, comprometimento físico, como se o senhor da festa estivesse dizendo: traga pela mão, venha guiando, se for preciso carregue no colo, se for necessário põe em seus ombros. Por que para a primeira lista era um simples venham e para a segunda lista traga, comprometa-se fisicamente? A resposta é óbvia. Os primeiros convidados eram propícios. Se quisessem ir, tinham a roupa certa, sabiam o caminho, certamente possuíam servos que os levassem até em carruagens ou nos ombros. Mas os convidados da lista B, mesmo que gostassem muito da ideia de ir para esse banquete incomum entre majestade e pobres, não eram capazes de chegar lá. Alguns poderiam dizer: que lindo convite, mas eu não tenho roupa para ir a um lugar desses. Outro poderia dizer: eu sou cego, eu nunca fui para aquelas bandas de cima, nunca estive em outro lugar senão aqui no centro da cidade, esmolando e tateando com dificuldade. E ainda outro poderia dizer: eu sou aleijado, como é que eu chego até lá? É impossível para mim. Esse lugar não é para gente como nós, a gente não é apropriado. Por isso, o servo agora deve ser também guia. Não apenas um proclamador desse banquete, mas alguém que se compromete fisicamente com a causa. Vai pegar alguns pela mão, vai vestir outros, vai carregar alguém nos ombros, vai suar, vai cumprir sua missão ao custo de seu próprio conforto.
E foi assim que no castelo eu me achei. Eu entrei pela porta da frente. O convite chegou até gente como nós, gente que não era propícia, mas foi propiciada. Gente cega, guiada pela mão, gente incapaz de andar, carregada no colo. Gente como nós, estrangeiros, alheios dessa notícia incrível do banquete da Palestina. O convite foi primeiro anunciado entre eles, mas virando as costas e fazendo pouco caso do banquete, o Senhor fervorosamente envia os seus guias para trazer a gente de longe para dentro da sua história. Quantos guias foram enviados pelo mundo todo? Quanta gente se comprometeu fisicamente, financeiramente, emocionalmente para que gentios, forasteiros como nós, que jamais andamos pelos palácios de Israel, não fazemos parte dessa história, nem pertencemos a esse espaço geográfico, gente distante, cegos, pobres, descontextualizados, gente como nós ouvisse o convite. E assim a gente foi carregado até aqui, graças a Deus, por cada um desses guias. Você se lembra dos seus guias? A maioria deles já morreu, você não sabe nem os nomes dos homens e mulheres que se comprometeram para que esse livro estivesse na sua língua, no seu colo, e você pudesse ter o privilégio de festejar o banquete. Mas tem alguns guias que você sabe exatamente o nome, o endereço. Você sabe quem é que se comprometeu com a sua travessia até aqui, quem te guiou na mão. Você sabe o número de telefone dessas pessoas e talvez não as veja a tempo. Vai lá, talvez hoje seja o dia. Envia um WhatsApp e diz assim: ei, obrigado por se comprometer e me carregar até a festa. Que Deus me ajude a fazer o mesmo por alguém. Foi assim que no palácio eu me achei. Eu entrei pela porta da frente. Depois de rodar todo o centro da cidade, trazendo e guiando os pobres e doentes até o palácio, depois de varrer a cidade inteira e encher a casa do seu senhor com gente improvável e certamente muito grata, o servo vai dizer: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Essa é uma das frases mais bonitas de todo o texto sagrado. Ainda há lugar. Essa frase deveria estar desenhada nas fachadas de todas as igrejas. Ainda há lugar. Venham todos. Somos o povo que acolhe, que agrega, inclui. Ainda há lugar. Essa frase é tão poderosa que foi exatamente no espírito dessa frase que o mundo inteiro foi formado. Foi porque lá na eternidade, quando nada ainda havia sido criado, existindo autonomamente, sem depender nem precisar de nada nem ninguém, Deus, em seu conselho eterno e trino, olhou ao seu redor e disse: ainda há lugar. E a partir daí tudo começou. Céu, terra, animais, homem e mulher, uma casa cheia de cor, arranjos, sons e músicas das mais diversas. Um pai amoroso e seus filhos, casa cheia. Essa frase tem um poder revolucionário fora do comum. Se nas casas de todos os cristãos estivesse escrito ainda há lugar, não haveria mais orfanatos no mundo. Se em nossas carteiras estivesse escrito ainda há lugar, nenhum irmão jamais estaria marejando os olhos em oração no culto do domingo, dizendo: Senhor, como é que eu vou alimentar minha família na segunda-feira? Ainda há lugar. Esse é o Espírito que rege o dono da festa, o Senhor, a majestade. E se esse for o Espírito que nos rege, nosso planejamento não será mais como o dos ímpios, o que fazer para ter mais. Nosso planejamento será como o dos santos. O que fazer? O que fazer para distribuir mais? O que fazer para entregar mais pro meu irmão? Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão, pra todos vinho e pão. Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão, pra todos o perdão. Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão, pra todos vinho e pão. Ainda há lugar. Então o Senhor disse: vai pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eita,
Aqui a história começa a ganhar contornos mais fortes. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os. Surge uma nova lista de convidados e para estes também uma nova forma de se executar o convite. Para o grupo A, venham. Para o grupo B, traga pela mão. Para o grupo C, obriga-os a entrar. Por que eles deveriam ser obrigados? Resposta óbvia. Caminhos e valados são as estradas e os limites de fora da cidade. É o que fica para além do muro. E quem que habitava nessa região erma? Bandidos, prostitutas, assassinos, assaltantes, foragidos, leprosos, gente com doenças contagiosas, pessoas já esquecidas pelo convívio social, abandonados, errantes, estranhos demais para se ter sequer na rua como um pedinte. Desiguais. São os outros, os inimigos da paz, do bem, da moral, promotores do caos, indigentes, insalubres, irreconciliáveis, os completamente outros. Agora veja que missão temos aqui nesse texto. Se essa majestade é um símbolo de Deus, como nosso Pai aqui na história, então a gente precisa dizer, aliás, esse texto exige que nós pregadores digamos que Deus está obstinado e deseja encher a sua casa desse tipo de gente. Dizer isso diante de uma sociedade cristã que, acima de tudo, preza pelo conforto e bem-estar de seus seguidores é quase um chamado à guerra. Qualquer pregador que colocar força demais nessa verdade bíblica correrá o risco de ser tomado como um doido, um bagunceiro, alguém que prejudica a paz e o status quo da sociedade cristã. Contudo, o texto está aqui, continua aqui, e ao custo que for, eu lhes direi o que ele me obriga a dizer. Deus quer sua casa cheia desse tipo de gente que costumamos colocar do lado de fora dos nossos muros. Quem é o grupo C? É sua prima que engravidou na adolescência e vive hoje pedindo ajuda da família. Quem que é o grupo C? Seu primo, afeminado, que você despreza e tem vergonha de andar com ele na mesma calçada. Quem que é o grupo C? É seu tio alcoólatra, que fracassou, que errou com todo mundo, 4 filhos e não tem nenhum pra dizer feliz dia dos pais, errou todas as vezes que pôde errar. Quem que é o grupo C? Feministas, inimigas da família cristã, o professor de história da Universidade Federal, os progressistas, ou então é seu tio bolsonarista, insensível, ignorante, tá fora da mesa, tá longe da vista, tá separado do que você considera ser bom, belo, justo e verdadeiro. É todo mundo que você considera o avesso disso aí. Eu desconheço outro texto mais escandaloso e impressionista que esse. Uma festa oferecida pela majestade, um chão de mármore finíssimo, ou então quartzo, ou sei lá, branco, puro, reluzente, tão reluzente que quando se olha no chão, vê-se o teto, o lustre refletido no chão. Quando o lustre tá no chão, gente desse tipo não entra. Mas ainda assim, uma festa oferecida pela majestade, uma multidão de gente condenada, maltratada, perigosa, feia. Mas nada disso se vê. É tanto sorriso banhado em lágrimas que aqui todo mundo é lindo e sabe dançar. Tem os melhores motivos pra dançar a noite inteira. Bertoleza entrou na festa, pobre negra mulher do morro explorada. Agora descansa, samba e dança. Os retirantes magricelos, Fabiano, sua esposa, sim, a Vitória, seus filhinhos e até a baleia não precisam mais fugir da miséria em busca de abrigo. Entraram na festa. Pedro Bala e a pobre Dora, Pirulito e os demais capitães da areia foram todos recebidos com comida de verdade, não vão precisar mais roubar. Macabeia não precisa mais se resignar na angústia de não saber. Tudo lhe foi revelado, está desvendado. Sorri com todos os demais, está em família. É assim que vejo o final dessa parábola, com esses representantes da alma brasileira finalmente encontrando um lugar de acolhimento e celebração. Porque o grande banquete não seria grandioso sem cada uma dessas almas quebradas. O que torna o grande banquete grande não é a comida fina e exótica na mesa. Nem se tem uma observação sequer de Jesus acerca do que foi servido. O que o torna grande é o fato inexorável de ter sido a majestade graciosa, misericordiosa num nível tal que gente assim, gente como eu, pela primeira vez entrou nos salões reais. Um absurdo, um disparate, um desperdício de tempero. Aqueles paladares oxidados pelo pecado jamais conseguiriam descrever fielmente o sabor de alimentos tão finos. Que desperdício, que assombro, que espetáculo de rei! Como não se maravilhar diante de sua graça? Como não dançar e celebrar o rei que quebra o sistema dos religiosos e admite pecadores como seus convidados de honra? Come com eles, dança e canta com eles.
Por mais hipnotizante que seja essa cena, ela não é a última cena da parábola. A majestade termina dizendo: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa frase soou no salão onde Jesus contava tal história. Os convidados não tinham coragem sequer para olhar uns para os outros, depois de demonstrarem claramente estarem mais preocupados com a tradição do que com a alma quebrada e doente na porta. Depois de brigarem pelos primeiros lugares e de suspirarem na certeza de que merecem o banquete do céu, Jesus encerra sua história sobre o valor que a vida tem, amarrando-lhes uma bola de ferro ao calcanhar e os jogando no oceano. Esses que sabem do convite, ouviram os profetas, os mensageiros, os servos, esses que pertencem ao ecossistema do palácio, que foram previamente convidados, mas que de forma insensível viraram as costas para o banquete, e esses não provarão da minha mesa. Que sentença terrível! Há quanto tempo você tem ouvido o mar lhe chamar para celebrar? Quanto tempo faz que você escuta a vida convidando para o banquete da existência? Quantos guias lhe abriram o texto sagrado e lhe apresentaram a beleza da festa de Deus? Há quanto tempo você sabe sobre essa festa? Coloque-se nos sapatos do grupo A e me diga: você tem virado as costas para a vida, para o banquete de Deus? Qual foi a última vez que você beijou sua esposa como quem festeja a dádiva da vida? Qual foi a última vez que você abriu a porta do quarto de seu filho no meio da noite só para ver ele respirar? Como você fazia nos primeiros dias? Qual foi a última vez que você o ouviu de verdade? É vida, agora, ao nosso redor, acontecendo. Você tem celebrado esse banquete? Qual a última vez que você andou pela cidade e abraçando a dádiva da existência como um pobre que foi recebido no palácio da festa de Deus? Talvez você diga: eu gostaria de celebrar o banquete de Deus, a vida ao meu redor, o convite eterno, mas comprei um terreno, meu trabalho me impede, comprei 5 juntas de boi, a tecnologia me rouba de mim. Ou ainda você diga: eu gostaria de me banquetear com as disciplinas espirituais da oração, os sabores tão diversos da leitura das escrituras, o culto público, a missão da igreja, mas eu me casei, minha família toma muito meu tempo. Se esses sapatos do grupo A lhe servem, abandone-os agora mesmo e decida celebrar o banquete de Deus disponível por graça a todos nós que um dia estávamos longe. Coloque-se agora nos sapatos do grupo B. Estes lhe servem muito bem. Você é exatamente esse personagem na história geral. Recebeu o convite pela graça, mesmo estando longe, sendo brasileiro, estrangeiro, distante de Abraão. Foi agregado no palácio por meio de tantos guias que lhe trouxeram até aqui. Ponha-se nesse lugar e agradeça a Deus por ter lhe chamado, mesmo quando você não perguntava por ele nem queria a sua graça. Coloque-se agora nos sapatos dos guias, pelo amor de Deus. Saia desse lugar de menino mimado, esperando que lhe sirvam o tempo todo. Vá pelas ruas da cidade e traga. Comprometa-se com os outros. Pague a conta dos seus irmãos. Carregue-os nos ombros. Ele quer a sua casa cheia. Sirva a majestade com essa mesma diligência dos guias dessa parábola. Agora, coloque-se nos sapatos do grupo C. Pense por um segundo o que é estar condenado por todos, vivendo no isolamento, distante de qualquer um que lhe possa socorrer. Tenha misericórdia daqueles que você tem chamado de inimigos. Lembre-se que Deus fez as pazes com você e lhe chama de amigo. Você que antes era inimigo de Deus, você agora é amigo. Chame assim também os que um dia você ofendeu, odiou e condenou ao exílio. Traz de volta, busque-os à força, coloque-os na mesa. Essa é a escandalosa graça do Evangelho. É Cristo comendo peixe na praia com seus amigos fujões e traidores. Coloque-se nesses sapatos. E por último, tem um par de sapatos que você não deve colocar, nem experimentar. Não chegue nem perto deles. É os sapatos da majestade. Você não tem o direito de dizer quem entra e quem sai dessa festa. Aqueles que o Pai chama de filho, você recebe como irmão.